Momento de reflexão da palavra de Deus. Glórias a Deus. Livro de João, capítulo 6, no versículo 29, o Senhor Jesus, ele diz assim: respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aqui, o Senhor Jesus, ele está respondendo para aquele povo, né? Aqueles que foram alimentados do pão, quando ele multiplicou o pão, os pães, né? Desculpa. E eles estavam ali seguindo, buscando ao Senhor Jesus, né? Na verdade, eles estavam buscando com interesse. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele diz assim no versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes, né? Eles estão buscando ao Senhor por interesse. Eles foram alimentados, né, com pão, com comida, né? E ali eles estão buscando. E o Senhor Jesus, e eles perguntaram ao Senhor Jesus, que faremos para executarmos as obras de Deus? O que faremos, Senhor, para executarmos as obras de Deus? E o Senhor Jesus responde, e disse-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, fazer a obra de Deus é acreditar que Jesus é aquele que foi enviado por Deus para morrer na cruz por cada um de nós, né? E trazer assim a salvação. Ele está dizendo claramente, ó. Respondeu Jesus e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, ou seja, que creias no Senhor Jesus, que foi realmente enviado para salvar o mundo, né? E eles falam a respeito daquele pão, né, que os pais deles receberam no passado, né, como alimentos, né, que foi Moisés. E o Senhor Jesus, ele diz que o verdadeiro pão é o que Deus dá, que é o Senhor Jesus, o pão da vida, né? E aquele pão, no caso, não foi Moisés que deu, mas foi Deus que deu, né? E ele diz que Deus dá o verdadeiro pão, que é ele. Ele diz aqui no versículo 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É preciso ir de encontro ao Senhor Jesus, né? Para que nunca venhamos a ter fome e nunca sede, né? É o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele diz ainda: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que vai ao Senhor Jesus, aquele que confessa ao Senhor Jesus no seu coração, esta é a pura verdade, né? Ele não vai lançar ninguém fora, né? Ele está dizendo exatamente desta maneira. Aqui no 39 ele diz, ó, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se percam, mas que o ressuscite no último dia. Ele está dizendo que todos aqueles que vieram a ele, que foram confessar e confessam até hoje a ele de maneira nenhuma ele irá condenar. Não. Ele irá salvar, ele irá ressuscitar no último dia, né? Para a vida eterna, para a salvação.
Ainda que exista muitas situações que acontecem, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, nós podemos ver que muitos confessaram ao Senhor Jesus e hoje estão distanciados, né, da presença do Senhor Jesus por algum motivo, né? O filho pródigo também, ele se distanciou da família por um motivo, porque ele queria aproveitar a vida, né? A verdade é esta. E ele aproveitou a vida do jeito dele, da maneira dele, recebeu os seus bens do pai, ele pediu, o pai liberou, né? E tomou a decisão de ir e viver aquela vida como nós conhecemos. Sendo que chegou um momento que ele perdeu tudo. Perdeu tudo, chegou ao ponto de ficar numa situação muito difícil e ele caiu na realidade, reconhecendo seu erro do seu pai e diante de Deus. Ele retornou para os braços do pai, da sua família, e foi recebido. Houve aquela festa que nós sabemos, e graças ao Senhor, ele foi abençoado e recolhido, né? E abraçado pelo pai. Uma alegria muito grande. E assim também acontece na vida de todos aqueles que estão distanciados, que resolveram, que decidiram que ia viver a sua vida do jeito que era melhor, ou que é melhor, né? Estão se divertindo, aparentemente, estão se alegrando, né? Aparentemente uma vida muito feliz, muito alegre, né? Mas a qualquer momento, você, meu amado, é você que está distanciado, você pode também fazer igual o filho pródigo, retornar para os braços e se arrepender e dizer: Senhor, eu preciso de verdade de estar na sua presença. Eu não quero mais viver esta vida errada a qual estou vivendo, né? Você pode, né? Você não foi lançado fora. Você não foi lançado fora. O filho pródigo, ele não foi lançado fora, né? Mas ele reconheceu que precisava retornar para os braços do pai e retornou. E assim também você, meu amado, está distanciado, né? O Senhor Jesus disse claramente, ó: todo o que o Pai me dá, ele virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor Jesus não lançou você fora, não. Você que saiu, que tomou a sua decisão por conta própria e resolveu viver a sua vida. Mas ele te dá a oportunidade para retornar hoje. Em nome do Senhor Jesus, estou profetizando, né? Vamos colocar dessa maneira. Que a vontade do Pai, de Deus, é que nenhum de todos esses que foi dado para o Senhor Jesus se perca, mas que ele venha ressuscitar no último dia. Existe sim um tempo determinado para todas as coisas. E, em nome do Senhor Jesus, eu digo para você que este tempo é hoje. É hoje, não é amanhã. Por quê? Porque amanhã não sabemos o que irá acontecer amanhã. Não sabemos se estaremos vivos. Não, a decisão ela precisa ser tomada hoje, agora, neste exato momento. Ah, mas talvez você pode dizer: mas eu sou viciado, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou muito errado, né? Sim, se você passe a não ser. Tome a sua atitude assim como o filho pródigo. Ele falou: errei diante do meu pai, diante de Deus. Não, eu não quero mais. Tudo bem que eu estou assim nessa situação, mas foi culpa minha. Ele reconheceu e ele retornou. E hoje também você pode sim tomar essa decisão. Não, não quero mais, estou vivendo assim, desse jeito, não quero mais. Eu quero Jesus, eu quero vida eterna, eu quero salvação. Ele dá a salvação, a vida eterna, para todos aqueles que se arrependem, né? Agora, quando esses fazem esta pergunta para o Senhor Jesus, né, é interessante, né? Eles fazem a pergunta assim: que faremos para executarmos, Senhor, as obras de Deus? Para executarmos as obras de Deus. E o Senhor Jesus, ele diz claramente, né, assim: disse-lhe Jesus, ó: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou, que é o Senhor Jesus.
que está dizendo. Creia, é para crer, de verdade. Se você crê no Senhor Jesus, que realmente foi enviado por Deus, né? Ele está dizendo aqui, ó, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Se existe em você, se ainda não existe, ou melhor, se ainda não existe uma transformação interior em você, é preciso existir. Você precisa crer de verdade que o Senhor Jesus, ele é aquele que Deus enviou para dar vida eterna, para salvar. É a palavra de Deus que está dizendo. Precisamos a cada dia, a cada momento ser transformado interior, em nosso interior, entendeu? E acreditar de verdade que o Senhor Jesus é verdadeiramente aquele que Deus enviou para dar vida eterna. Ele é o pão, ele diz. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome e nem sede. Que coisa maravilhosa. Meu amado, se você está precisando hoje tomar a sua decisão hoje, eu creio que você precisa tomar a sua decisão. Por que eu estou dizendo? Porque enquanto existe oportunidade que o Senhor Jesus está dando, Ele está dando oportunidade para o homem, para o jovem, para o adulto, para o Senhor. Ele está dando oportunidade. E esta oportunidade precisa ser aproveitada, né? Eu lembro muito bem de quando eu estava chorando há muitos anos atrás. Foi dada a oportunidade para mim e eu tomei a minha decisão. E eu tomando a minha decisão, eu fui curado. Que coisa maravilhosa. Eu fui curado de uma enfermidade. Uma dor incrível, insuportável, foi retirada de mim. E hoje estou aqui, há mais de 30 anos atrás, para dizer que o Senhor Jesus, Ele é. Ele não foi, não. Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, será para todo sempre. Que o Senhor Jesus, Ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem, Ele está dizendo, aquele que vem a mim não terá mais fome nem sede, mas terá vida, terá salvação. O Senhor Jesus é aquele que salva, é aquele que liberta, aquele que cura. Ele é aquele Deus do impossível. E Ele dá a oportunidade hoje, meu amado, para você, assim como deu para mim, deu para muitos, e Ele continua dando. Existe, volto a repetir, aquele momento, sim, um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. Mas volto a repetir para você prestar bem atenção. Este momento não é amanhã, meu amado. Este momento não é daqui a tantas horas, porque não sabemos o que irá acontecer daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Não sabemos. Somente Deus, Ele sabe. Ele conhece nossa vida, o que irá acontecer de verdade. Creia. Ele te dá hoje a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus que eu trago essa palavra para o seu coração. Que você seja alimentado desta palavra e tome a sua decisão, que é a decisão mais importante que existe no mundo. Confessar o Senhor Jesus em nossos corações, para ter direito à vida eterna, salvação. Amém? Aleluia! Glórias a Deus.